E é com esse assunto que eu abro a edição de hoje, já pedindo a sua companhia, a sua participação pelo nosso WhatsApp, 45 99117 0028. E nós vamos ao vivo até a Prefeitura de Cascavel, onde está o repórter Eduardo Simões. A coletiva começou por volta das 6 horas da tarde, ainda não terminou como nós vimos nas imagens. Eduardo, só dá esse panorama inicial para nós na segunda edição do Jornal Tarobá. Boa noite. Inclusive essa que o doutor fez. Boa noite, Dani, para você e para todos que nos acompanham. A coletiva do secretário de Saúde de Cascavel e do prefeito da cidade, Leonaldo Paranhos, deu um alívio para os números do coronavírus aqui na cidade. Há, segundo eles, uma curva descendente de casos confirmados. Essa semana, inclusive, a gente tem menos internados aqui na cidade por síndromes respiratórias agudas graves do que no ano passado, no ano de 2019. Com isso, a prefeitura deve anunciar novas flexibilizações no atendimento do comércio de Cascavel. Dani, eu volto com outras informações. Tá certo, Eduardo. Muito obrigada pela sua primeira participação. Lembrando que o Eduardo tem passagem livre aqui na segunda edição do Jornal Tarobá, que já veio, então, com esse anúncio desses casos, dessa curva de casos, dessa diminuição do que aquilo que era esperado, que era falado para Cascavel e também com relação à flexibilização do comércio. E antes de irmos para o intervalo, vamos falar ao vivo novamente com o Eduardo Simões, pode ser? O Eduardo Simões que está acompanhando essa coletiva de imprensa com a prefeitura, o prefeito e também o secretário Thiago Stefanello. Eduardo, temos novidades? Conta para nós. Dani, a coletiva continua, como vocês podem ver, e o que eu destacaria dessa vez é o número de casos aqui em Cascavel que continua estacionado nos últimos 5 dias. Desde o dia 12 de abril, a cidade registrou apenas um novo caso, que é exatamente aquele gráfico que a prefeitura está mostrando lá atrás. Nesse momento eu vou sair aqui para vocês poderem ver. O gráfico em azul mostra o número de casos confirmados, a linha em azul é o número de confirmados aqui em Cascavel, que nesse momento está em 60 casos confirmados. Essa curva está estabilizada nos últimos 5 dias. Apenas uma nova confirmação. Isso indica que há sim um alívio do número de contaminados aqui, um estacionamento, né, dessa estatística aqui na cidade, uma vez que há testes suficientes nesse momento. O secretário informou que já adquiriu cerca de 1.500 testes recebidos pela Secretaria de Saúde do Estado, repassados pela SESA aqui ao município. Então a cidade está comemorando nesse momento as medidas que foram adotadas nas últimas semanas, principalmente as medidas de restrição de circulação. Os números positivos que a gente recebe hoje da prefeitura têm a ver com as medidas que foram adotadas nos últimos 14 dias e, portanto, a gente ainda vai receber os dados dessa semana que a gente viveu, que foi uma semana de flexibilização no comércio aqui em Cascavel. Daqui a pouco eu vou tentar falar ao vivo com o secretário, com o prefeito, eles ainda estão ali na coletiva. Eu volto nessa edição com outras informações, Dani. Obrigada, Eduardo. Passagem livre, boas notícias que você traz para a gente até agora. E claro, daqui a pouco o Eduardo volta com mais informações aqui no nosso Jornal Tarobá segunda edição. E nós vamos voltar ao vivo à Prefeitura de Cascavel, porque o Eduardo Simões vai conversar com o prefeito Leonaldo Paranhos com relação aos números apresentados e também o que muita gente quer saber. Eduardo, vai ter a flexibilização mesmo no comércio? É contigo. Vamos perguntar para o prefeito então, Dani. Ele está aqui ao meu lado, a entrevista coletiva acabou de terminar. Prefeito, obrigado por atender a gente. Estamos ao vivo aqui no Jornal segunda edição. A gente quer saber se vai haver alguma flexibilização no atendimento do comércio da cidade, prefeito, uma vez que foram apresentados números até positivos, né? Sim, os números são, graças a Deus, bons diante daquilo que nós fizemos, mas nós temos muitos desafios pela frente. O COI deliberou hoje o decreto, né, sugeriu que continue com algumas sugestões, mas tendo em vista que foi agora no final da tarde, eu ainda não recebi essas informações, mas já sei que tem ali algumas orientações, sugestões de ampliar para lojas com maior metro quadrado, mas mantendo o número de funcionários.
Eu vou ver hoje à noite e amanhã e no domingo que eu tomarei essa decisão, porque não colocaremos em risco de maneira alguma aquilo que conquistamos até agora. Mas, evidentemente, é aquilo que eu sempre digo, o problema não é trabalhar, é como trabalhar. Agora, quero afirmar a todos que tudo isso que nós conseguimos, essa colheita que nós temos de bons números, não ficará exposta. Nós vamos guardar isso e, para isso, temos que ter muita responsabilidade. Essa colheita vem de uma semana em que a gente estava com o comércio fechado, né, prefeito? De uma semana atrás. Essa semana, agora que a gente viveu de um movimento maior nas ruas, a gente vai ter um resultado daqui para frente. Sim, exatamente isso. Nós não podemos nos empolgar com esses números que são muito bons perto da realidade do Brasil e até do Paraná. Nós temos que entender que os resultados desta semana que nós abrimos o comércio, parte do comércio, ainda não temos. Nós teremos na sexta-feira que vem. Então eu digo que não vamos correr risco. Nós estamos muito próximo de talvez atingir o ideal, mas dentro daquilo que nós planejamos. Faremos sim, talvez, a autorização de algo que eu tenha muita tranquilidade de que não traga nenhum prejuízo. Em relação às barreiras sanitárias, prefeito, como é que vai funcionar? Sim, já está instalado hoje em frente à catedral uma barreira, né, com equipamentos e produtos que ajudam. Tudo isso que estamos fazendo não é a solução. Usar a máscara é uma ajuda, porque tem as mãos que contamina, mas essas barreiras você pode passar com as suas sacolas de mão, as suas bolsas, ela faz uma higienização que é mais um conjunto de medidas. E também deveremos levar elas para as UPAs e possivelmente também para os terminais de ônibus. Em relação aos leitos de UTI, a gente tem uma taxa de ocupação de 18%, né, aqui no município, no total geral. Em relação aos leitos específicos da Covid-19, uma ocupação de 40%. A gente vê estados no país que tem essa ocupação já de 100%, então a gente tem essa folga aqui por enquanto. Uma folga que nós temos que preservar por aí. Essa não é uma folga que nós devemos gastar. Isso é um planejamento que nós fizemos para não usar. Nós construímos 59 leitos lá no centro de eventos, nós construímos leitos de UTI em 15, 20 dias que não tem nos últimos 15, 20 anos. Mas isso é emergencial. Nós teremos que fazer de tudo para não ter que usar. Se for necessário, temos a estrutura e a musculatura para enfrentar. Agora, lembrando, nós estamos indo ao encontro do problema. Vamos bater de frente ou vamos bater a ponta do avião, da asa? Isso que nós temos que saber e lembrar. A gente tem uma pergunta do estúdio. Dani? Eduardo, eu queria que você perguntasse ao prefeito, porque ele até falou dessa reunião do COI que foi realizada hoje até as 2h30 da tarde e existia grande especulação, grande possibilidade, eu digo que grande expectativa de vários comerciantes aqui de Cascavel. O prefeito disse que ainda não teve acesso ao que foi acesso meio por cima, né? Na verdade, ele deu uma lida com relação às delimitações dessa reunião. Então, eu gostaria que você perguntasse para ele que se ainda durante o fim de semana, no domingo ou na segunda-feira, nós já possamos ter novidades aí com relação ao comércio. Prefeito, a Dani quer saber se a gente pode ter na segunda-feira já, ou mesmo no domingo, alguma novidade em relação ao comércio, já que o senhor ainda vai ter acesso aos dados do COI, né? Ah, sim, não, eu tenho que, qualquer mudança terei que fazer até domingo, ele terá que estar publicado na segunda-feira. Mas eu acho que amanhã eu já consigo fazer isso, né? Passou pelo COI, eu me reúno agora com a minha assessoria de gabinete, faremos os números, quantas pessoas nós estamos falando ao autorizar esse aumento de lojas, o que significa? Vai ter que abrir novamente mais transporte ou não? Então são esses dados de segurança que nós chamamos que eu preciso ter. Mas amanhã, no final da tarde, eu já devo ter essa decisão e vamos anunciar à imprensa, por consequência, à população. O senhor falou em transporte, continua do jeito que está, semana que vem? Sim, transporte eu possivelmente não mexerei. O transporte é um foco muito perigoso e eu pretendo manter da forma que está, porque estou tendo a colaboração dos empresários que buscaram automaticamente se organizar para isso. É uma despesa a mais, é um desconforto, mas é necessário nesse momento. A OMS também recomenda que as fases de flexibilização aí durem pelo menos a cada 2 semanas, né, prefeito? Como a gente teve uma nova etapa essa semana, provavelmente continue assim, então, a semana que vem, uma nova medida apenas na outra semana. Sim, possivelmente é isso. Essas 2 semanas, elas são balizadas, não são improvisadas. Eu tenho uma outra proposta que devo apresentar ao COI, se necessário for, que é uma alternativa com 7 dias.
Uma semana fecha tudo, deixa só o essencial, e a outra abre os serviços da forma que está hoje. Ainda não apresentei porque preciso dos números deste formato que nós implantamos, porque também não é muito recomendável ficar mudando muito as coisas. A gente tem que trabalhar com aquilo que deu certo. Se nós percebermos que essas 2 semanas que vão ter agora, no final da semana que vem, tivemos números bons, razoáveis, continua nesse formato. Se tivermos condições de ampliar, faremos a ampliação. Obrigado, prefeito, pelos esclarecimentos aqui ao vivo com a gente. Dani, só ressaltando alguns outros dados, o pico da pandemia até o momento no município, lembrando que é só um período curto de tempo, de um mês, foi no início de abril, finalzinho do mês passado. E também a gente tem a perspectiva do Ministério da Saúde de que o pico da doença no país seja registrado entre 7 e 13 de junho, portanto, é ainda para se manter a atenção, porque o inverno vem aí, isso pode representar um aumento no número de casos. E um outro dado também que me chamou a atenção é que antes a gente tinha uma taxa de contaminação mais alta entre pessoas entre 60 e 69 anos. E agora está liderando essa taxa de infectados pessoas que têm entre 40 e 49 anos. Portanto, os mais velhos, pelo jeito, se cuidaram mais, mas as pessoas mais novas que estão aí circulando mais na cidade, talvez estejam se infectando mais nesse momento e a gente pede um pouco mais de cuidado de todo mundo, especialmente desse grupo, dessa faixa etária. Dani.